Olá, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, é sempre uma alegria convidar todos vocês, ouvintes desse canal, para a gente ler e meditar na palavra de Deus, mas sempre pedindo sabedoria ao Senhor da glória, ao Criador de todas as coisas, porque só Ele tem para nos dar sabedoria e tudo de bom, esse Deus infinito em misericórdia e graça e poder. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Criador de todas as coisas e Pai de toda a criação. Dos vários títulos que Ele tem na Bíblia, Pai da eternidade é um, Príncipe da paz, e Ele é, desde o princípio, é o Alfa e o Ômega, antes de toda a existência. Esse Deus vivo já existia, sempre foi e sempre será um Deus vivo. Ele foi antes de toda a criação, Ele já existia, criou todas as coisas. Ele é um Deus vivo hoje, agora, no presente. E Ele será sempre no porvir, eternamente no porvir. Ele é o que era, o que é e o que há de vir, diz lá em Apocalipse. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dele, desse nosso Pai, Criador, dono da sabedoria e proprietário de toda a criação, porque Ele criou tudo, inclusive a humanidade, conforme a sua imagem e semelhança. Vamos abrir um texto e vamos fazer uma leitura dessa palavra hoje com o título: A predestinação é de Deus. A predestinação é sabedoria de Deus. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado Jesus Cristo, seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Louvado seja esse Deus infinitamente bom, infinitamente sábio, que criou todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade. Tudo ele criou conforme sua vontade para ele governar. Tudo lhe pertence e deu ao seu Filho Jesus Cristo, o amado Filho dele, uma função de Salvador para ser a primazia em tudo. Jesus, a palavra de Deus, que veio ao mundo e se fez carne em Cristo. No princípio, ela estava com Deus, sendo ela, a palavra de Deus, o próprio Deus. Criou todas as coisas e tudo foi criado por intermédio da palavra do próprio Deus. Inclusive a humanidade. A humanidade que foi criado com especialidade, com mais amor. Tudo que Deus criou, criou com amor. Mas a humanidade teve uma especialidade porque ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem peca, aí ele vai agora, através de sua rica misericórdia e graça, cria um novo corpo. Sim, porque o corpo humano sanguíneo que ele criou primeiro, através de Adão e Eva, pecaram e desobedeceram a Deus. Destituídos ficaram da glória de Deus, e através deles dois, dos dois homens, dos dois, o homem Adão e a mulher Eva, eles pecaram e toda a humanidade pecaram através deles. Obtiveram a morte física. E para obter a vida agora, e vida eterna, somente através do novo corpo criado por Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E Jesus agora vem em forma humana, enviada pelo Pai, gerado pelo Espírito Santo como ser humano, mas como palavra de Deus. Ele vem agora para que todo que crê e obedece essa palavra, os ensinamentos de Cristo, sejam salvos. E a palavra de Deus fala aqui no texto lido, que somos os predestinados. Deus, de antemão, ele criou vasos de honras e vasos de desonra. Ora, o próprio Cristo, o próprio Salvador, ele foi morto segundo a presciência de Deus antes da fundação do mundo. Era já o projeto de Deus. Se realizou há 2025 anos para cá. Mas desde a fundação do mundo, que o Cordeiro já estava projetado por Deus para vir ao mundo e morrer pelos salvos. Já estava predestinado por Deus. E tudo que Cristo fez aqui na terra já estava predestinado pelas Escrituras. O Salvador, Filho de Deus, ele nasceu em Belém. As Escrituras já predestinavam que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. Ele foi perseguido como criança e foi levado. Deus enviou o anjo e avisou aos pais dele que levasse ele para Nazaré, porque Herodes queria matar o menino. Já estava predestinado nas Escrituras que ele tinha que ir para Nazaré, passar uma temporada lá para ser chamado Nazareno. Quando Jesus ali mandou pegar aquele jumentinho para entrar em Jerusalém montado no jumento, já estava predestinado nas Escrituras que ele iria entrar em Jerusalém montado em um animal de carga. Quando Jesus fez tudo, já estava predestinado. Por isso que ele dizia: examinais as Escrituras e julgais ter nela a vossa salvação, porque são elas que falam a respeito de mim. Quer saber alguma coisa de mim? Leia as Escrituras, porque desde o princípio o Pai já determinou nas santas e sagradas Escrituras como seria desde o princípio a vinda dele, a morte e a ressurreição. Jesus foi
colocado entre dois malfeitores. Já estava determinado através das Escrituras que ele seria colocado, morto, entre dois malfeitores. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque já estava predestinado por Deus. E até as vestes deles foram disputadas, porque as Escrituras já predestinavam que suas vestes não seriam rasgadas e nem divididas com ninguém, mas seria disputada, e eles disputaram as vestes de Jesus, conforme as Escrituras já predestinavam. Não quebraram nenhum osso dele lá na cruz, porque pela lei, depois que o morto, o crucificado, eles iam lá e quebravam as pernas, mas de Jesus não quebraram, porque as Escrituras, determinado por Deus com antecedência, predestinado, já dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado. Tudo que Cristo fez aqui já estava determinado pelo Pai. Por isso que ele disse: nada do que eu faço de mim mesmo, como um ser humano, mas tudo que eu faço por obediência ao meu Pai, porque Ele está em mim e eu estou no Pai. Então, meus irmãos, também os vasos, a humanidade, que foi criada através da massa, a massa humana foi criada através do barro, da mesma massa humana, Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra, como a palavra de Deus diz, para Deus colocar sobre eles a sua glória, o seu amor, a salvação em Cristo. E os vasos de desonra, Deus suportou os vasos de desonra porque já estava de antemão feitos para ser derramado sobre eles a indignação de Deus, a ira de Deus, o cálice da ira do Senhor está preparado para, na vinda de Jesus, ser derramado sobre os filhos da desobediência, sobre os vasos de desonra, sobre o joio, que o joio não é a plantação que o Pai plantou, mas o Pai é criador de todas as coisas, inimigo, através até do inimigo. Deus é criador, mas Deus não é Pai de todos. Todo ser humano é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Esses aí Deus passa a ser Pai através de adoração, filhos através da adoração em Cristo. Os que creem morrem para a velha criatura pecaminosa, que é toda a humanidade herdou do primeiro casal de Adão, e nasce novamente para fazer parte do novo corpo. Hoje não mais um corpo carne e sangue, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. O primeiro corpo humano foi criado por Deus através do barro, e transformou, soprou em suas narinas e transformou em carne e sangue. Adão e Eva, Adão saiu do barro e Deus deu a vida, o espírito de vida. Mas o primeiro homem pecou e desobedeceu a Deus. O que desceu do céu, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, Cristo já foi gerado pelo Espírito Santo, mas para formar o segundo corpo, a igreja, o corpo de Cristo, o corpo espiritual, que agora, para fazer parte desse corpo, não depende de quem quer nem de quem corre. Não é da vontade da carne nem do sangue, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, não. Nós vamos herdar o reino de Deus, os salvos, os que fazem parte do corpo de Cristo, vai herdar o reino de Deus, transformados. O corruptível, o corpo corruptível, carne e sangue, não vai herdar o reino dos céus. Vai ser transformado no incorruptível, em corpos espirituais, para ser iguais aos anjos de Deus no céu, como Jesus disse. Lá na eternidade, na ressurreição para a vida, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão iguais aos anjos de Deus no céu. Porém, o que a gente interpreta com plena convicção, vindo da parte de Deus através das palavras de Jesus, é que
Quando Deus criou o homem, discerniu macho e fêmea, homem e mulher, para que a humanidade crescesse. Do ser humano masculino, ele extraiu a mulher para formar família e crescesse e se estendesse sobre a terra, porque a terra Deus criou não para que ela seja vazia, mas que ela se enchesse de vida, tanto vida humana como vida das aves, todo ser que respira, que tem vida, louve a Deus, porque Deus criou a terra para que ela fosse cheia de vida. E assim Deus fez. Mas para o novo corpo espiritual, Igreja de Cristo, não é mais da vontade do varão nem da varoa, não é o homem que gera, mas quem gera é a palavra de Deus. Quem gera é o próprio Deus. Não é da vontade da carne nem do sangue para nascer de novo pela água e pelo Espírito e fazer parte desse novo corpo. Para entrar no reino dos céus, necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Morrer a velha criatura pecaminosa e nascer o novo ser humano para adorar a Deus em espírito e em verdade e fazer parte do corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, é o governo dessa igreja, é o governo do corpo. E os membros é os obedientes a Cristo, que Deus assim fez e concedeu. Porém, Deus já predestinou de antemão os vasos de honra para louvor de sua glória, e os de desonra para ele derramar sobre eles a sua ira no dia da vinda de Cristo. Aí a própria palavra de Deus faz a pergunta: haverá injustiça da parte de Deus? Aí a palavra de Deus mesmo responde: de modo nenhum. Pois Deus é o dono de tudo, Ele é o Criador, acima de Deus ninguém, abaixo de Deus todas as coisas. Ele criou tudo conforme o beneplácito de sua vontade, e nada foge da vontade de Deus. Está tudo projetado e ninguém faça concorrência não. As denominações se guerreando aí, pensando que se um sair de uma denominação e ir para outra é salvo. Não, é salvo aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que não é mais da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. São chamados por Deus, é para todos, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, para obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, e abandonar, renunciar, morrer para as obras mundanas e pecaminosas e nascer de novo a nova criatura com novos costumes através do Evangelho. Evangelho significa nova vida, significa boa nova, pregação das boas novas. Através das pregações da boa nova em Cristo, do Evangelho, a palavra de Deus, que é quem forma o novo corpo espiritual, aqueles que creem e obedecem em Cristo, lavados e remidos são no Cordeiro e passam a fazer parte desse corpo. Não depende mais da vontade do varão e nem da varoa, nem da carne nem do sangue, o segundo nascimento. Para fazer parte do novo corpo espiritual, o corpo de Cristo, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar em Cristo Jesus. É para todos aqueles que o Espírito Santo toca e transforma, convence o ser humano para ele se arrepender das obras velhas e pecaminosas, os velhos feitos do homem velho, que antes, na velha criatura, era inimigo de Deus. Mas Deus, através de sua rica misericórdia, fez, através do Espírito Santo e da pregação da palavra em Cristo, fez morrer a velha criatura pecaminosa e nasceu o novo homem para adorar a Deus em espírito e em verdade e obedecer. Porém, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não é denominações. Ninguém concorra, porque só vai ser salvos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E os vasos de honra, eles vão ser vasos de honra. Deus vai derramar sobre eles as bênçãos, porque Deus criou para isso. E os de desonra não vai poder ser vaso de honra, porque Deus criou para eles serem vasos de desonra. Há injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Como é que a obra pode reclamar daquele que o fez? Por que me fez assim?
Se o Criador tem autoridade sobre a sua criação, por que é que nós vamos perguntar a Deus por que me fez assim? A gente tem autoridade para isso? Não, nós somos cacos na mão do Senhor da glória. Deus é soberano, Ele faz tudo conforme o beneplácito de sua vontade. Ele faz conforme Ele projetou, acontece. Nada pega Deus de surpresa. E parem com essas concorrências. Vocês gananciosos, mercenários, parem com isso. Porque o povo de Deus recebeu de Deus o dom gratuito, que é a salvação em Cristo Jesus. E de graça a gente recebeu, pela graça sois salvos. Foi de graça. Jesus foi quem pagou um preço alto, um preço de sangue, para comprar um povo que era escravo do mundo pecaminoso e trouxe para fazer parte do corpo. Jesus comprou um povo com preço de sangue para lavar e purificar esse povo. E através do ensinamento dado pelo Espírito Santo do Pai e dele, de Jesus, que o que é do Pai é de Jesus. E o que é de Jesus é do Pai. Eles dois são um, é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito. Os três ficam no céu. E é um só. Então, meus amados irmãos, sabedoria infinita de Deus, não há injustiça da parte de Deus, mas assim Ele fez. Porque Ele pode fazer. Porque quem deu conselho a Deus? Ninguém. Ele é o dono da sabedoria. Né? Quem foi ensinar a Deus? Ninguém. Ele é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores, é o soberano, é o Criador, e Ele fez como Ele quer, do jeito que Ele quer, para Ele governar do jeito que Ele quer, conforme o beneplácito de sua vontade. E o vaso, se ele for vaso de honra, ele não pode se vangloriar nele mesmo, porque a salvação é pela graça, para que nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus. Os salvos não podem se vangloriar, mas tem que dar glória a Deus, e ser gratos a Deus e glorificar o Senhor da glória. E os que são vasos de desonra, eles não têm autoridade de interrogar o dono da criação, por que me fez assim? Deus é soberano, Ele fez tudo conforme o beneplácito de sua vontade. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Tudo é dele, e para ele governar do jeito que ele quer. Tudo só acontece segundo o beneplácito de sua vontade. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Operando Deus, tudo acontece conforme o seu querer. Nem a palavra de Deus, do próprio Deus, diz que a palavra dele não volta vazia para ele, mas volta para aquilo que ele enviou. A palavra de Deus é pregada pelos ungidos de Deus para salvar aqueles que o Espírito Santo toca e faz eles crer para serem lavados e remidos, obedientes a Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e crer. Mas aqueles que não crêem, a palavra de Deus também não volta vazia, porque é para responsabilizar mais ainda. Como diz em Apocalipse, não seles o livro da profecia deste livro. A gente tem que continuar lendo as escrituras sagradas, orando a Deus, pedindo sabedoria, pregando. Aqueles que o Espírito Santo toca para ser salvo são os da vontade de Deus. Os que não ouvirem, não têm ouvidos para ouvir, porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Conhece Jesus pelo tempo determinado, eles vêm, porque Jesus conhece todo o povo dele pelo nome. As ovelhas dele, ele conhece elas tudinho pelo nome. E escritos estão no livro da vida desde a fundação do mundo, como ele diz: vinde benditos de meu Pai, a ocupar o bom lugar que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso é com as ovelhas, que é o povo que representa o povo dele. Isso é para o trigo, que também nas parábolas representa o povo dele.
Mas para os cabritos e para o joio ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E vai ocupar o lugar que está preparado para vós e para o diabo desde o início, desde a fundação do mundo. Há injustiça da parte de Deus, mas de modo nenhum. Deus é soberano, a vontade de Deus é suprema e Ele é bom. Tudo está como Deus criou. Deus não falha, Deus é infinito em sabedoria. A sabedoria faz reverência a Deus, porque Deus criou a sabedoria. Ele é a sabedoria. Nada foge dos planos de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus seja louvado e glorificado. Meus amados irmãos do canal, Deus abençoe a mim, minha família. Deus abençoe a todos vocês e os vossos familiares também. E tudo seja conforme a vontade de Deus, como Jesus assim nos ensinou a orar. E no Pai Nosso, Ele nos ensina a chamar o Pai, Pai Nosso. Os salvos em Cristo, quando forem orar, vocês orem assim, chame Ele, Pai Nosso que está no céu. É um modelo de oração. Peça a Ele, glorifique a Ele, engrandeça o nome dEle, porque já é grande por natureza. E peça o pão nosso de cada dia, agradeça pela vida, peça saúde, tudo a Deus, em nome de Jesus, que é o unigênito do Pai. Foi o único que veio ao mundo e a palavra de Deus se fez carne nele para salvar os salvos em Cristo, aqueles a quem Deus os entregou para ser salvo. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Todas elas vêm, não precisa concorrência. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e vêm para obedecer a palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus porque Jesus chama pelo nome as ovelhas dele. Jesus conhece pelo nome, porque foi assim que o Pai entregou para ele fazer e assim ele fez. Jesus é o leão da tribo de Judá. Só tem vitória, porque ele é filho do Pai Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, tudo, toda adoração, seja para o nosso Pai eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Altíssimo Deus, Criador único de todas as coisas, e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Pai assim nos constituiu. Deus abençoe famílias, Deus abençoe povo de Deus, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Leia as Escrituras Sagradas, leia a palavra de Deus. Se você ouvir a voz de Deus tocando em sua mente e seu coração, não endureça seu coração, mas creia e obedeça, porque você, fazendo assim, é um chamado de Deus e foi vaso de honra para fazer parte do corpo de Cristo. Deus abençoe. Igreja amada, povo de Deus, salvo em Cristo Jesus. Amém.